Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar finalmente quem são os 7 grupos premiados do Desafio Criativos da Escola. Antes de anunciar quem são esses grupos incríveis e contar um pouco da história, eu queria contextualizar um pouco o que a gente faz no Criativos e o que a gente é exatamente, porque eu sei que muita gente nova chega no canal a cada vídeo que a gente posta. Eu vou contar um pouco da minha experiência e o que eu entendo que é o Criativos da Escola. É muito satisfatório acordar todo dia e trabalhar com um negócio que eu acredito tanto, que é a juventude, basicamente. O que a gente faz é valorizar a potência de quem é jovem que nem eu, jovem que nem você, e que tá colocando a mão na massa para transformar o mundo. A gente reconhece projetos de transformação, então, que tenham sido protagonizados por estudantes, e a gente passa o ano recebendo essas histórias por meio de uma plataforma de inscrições, e depois de receber milhares de histórias, a gente fecha as inscrições e a gente avalia esses projetos, a gente lê tudo com muito cuidado, eles passam por jurados do Criativos da Escola, e no final das contas a gente elege algumas histórias que serão premiadas. Essas premiações são sempre viagens. Em 2018 a gente foi pro Ceará, e agora em 2019 pela primeira vez vai rolar um encontro internacional em outro país, que é na Itália, para celebrar esses projetos. Vai ser um encontro que vai reunir em Roma, na Itália, mais de 50 países para uma conferência global mesmo de soluções e criatividade e coragem e força. Tudo isso vindo de jovens e de crianças, sabe? Sempre tenho em mente que a gente sempre busca contar o máximo possível de histórias que a gente conseguir. Esse é o nosso norte, na verdade. A gente se preocupa muito em valorizar o máximo de narrativas que a gente conseguir. Esse vídeo de hoje não tá organizado de forma alguma em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar na premiação, porque a gente não faz esse tipo de ranking. E eu queria lembrar também que a gente divulgou 2 listas de outros projetos, uma lista de finalistas do Desafio 2019 e uma lista que merece menção honrosa, e a gente tá articulado para fazer a sua história de transformação ter visibilidade. Vamos então para a lista de projetos premiados do Desafio 2019. Acessem o nosso site para ter mais detalhes sobre cada projeto, mas eu vou contar rapidinho a história de cada um aqui. Então, o primeiro projeto que eu vou contar chama Amazônia, um laboratório natural. Foi desenvolvido em Barreirinhas, no Amazonas. E tudo começou porque esses estudantes desse projeto estudam numa escola em que simplesmente não tem laboratório de ciências, numa escola pública. E apesar deles saberem que isso é um dever do Estado, que o Estado obrigatoriamente deve prover nas dependências de uma escola pública um laboratório de ciências, isso não estava acontecendo, e a grande ideia foi ter aulas na floresta amazônica. E a parte mais legal é que os próprios estudantes se mobilizaram para produzir esse conteúdo, e eles mesmos se ensinaram. Então foi um grande grupo de estudos assim na floresta amazônica. E hoje em dia outras disciplinas também adotam essa cultura de espaços não formais para dar aula. Foi um projeto de extrema relevância mesmo. O próximo é de Pernambuco, na cidade de Triunfo, e chama Consciência, Cor e Arte. Um grupo de estudantes então estava incomodado com algumas ocorrências de racismo que vinham acontecendo dentro da escola, principalmente sabendo que muitos estudantes daquela escola eram de comunidades quilombolas. Eles decidiram agir. Então, no primeiro momento, eles fizeram uma pesquisa para entender direitinho quem eram e como se sentiam esses alunos de comunidades quilombolas da escola. E eles descobriram que 80% dessas pessoas usavam eufemismos. Ao invés de uma pessoa negra falar que ela era negra, falava, por exemplo, que era morena ou pardo. Para além disso, eles descobriram que metade dessas pessoas não se sentiam confortáveis com o próprio cabelo e queriam alisar, e que mais de 60% delas não conheciam a história da própria comunidade. Eles também organizaram uma oficina de produção audiovisual, o que acabou resultando em 2 curtas-metragens que você pode assistir gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar o link no box de descrição, mas vale a pena, é uma produção super cuidadosa e importante. O outro projeto é cearense,
cearense de Santana do Cariri, chama Células Motivadoras Conectando-se com o Futuro, e foi um projeto que se debruçou sobre uma questão muito recorrente no Brasil ainda, que é a questão da evasão escolar. Nessa escola em específico em que o projeto foi desenvolvido, os números eram bem altos, 79 pessoas tinham deixado de estudar. E com o decorrer dos anos do projeto, e isso é muito incrível, o número de pessoas evadidas foi diminuindo gradualmente. Então, um ano depois da criação do projeto, 59 pessoas evadiram. E esse ano, em 2019, só um aluno deixou de estudar naquela escola no primeiro semestre. Os estudantes organizaram palestras, rodas de conversa e também 2 ações muito delicadas e muito dedicadas, de, em alguns casos específicos, ir até a casa do aluno que tinha deixado os estudos, acompanhado de professor, enfim, de gestor da escola, para conversar, para entender o que estava acontecendo. E para além disso, eles também passaram a escrever cartas, que eles chamam de cartas quentes, para também tentar dar uma luz, né? Tipo, tentar convencer essas pessoas a voltarem a estudar, e endereçavam essas cartas, enfim. Esse esforço é super válido, né? De tentar conversar e chegar em alguma outra solução. O próximo projeto chama Filhos do Deserto, um resgate histórico, e foi desenvolvido em Rio do Antônio, na Bahia. Um grupo de estudantes passou a se incomodar com a deterioração das antigas casas onde ficavam pessoas escravizadas no século XIX. Então, elas contam que quando elas visitaram pelas primeiras vezes essas casas, foi bem impactante, principalmente porque é um passado muito difícil, muito brutal. Então elas se mobilizaram para registrar, a partir de relatos da comunidade, a história daquele lugar, os causos daquele lugar. No fim, todas as informações foram compiladas num e-book que está disponível para download gratuito. É um projeto muito importante de relato, de memória e de um passado que é tão importante a gente relembrar de maneira cuidadosa e responsável, né? O próximo projeto premiado é o Fora da Bolha, que foi desenvolvido em Itabira, no estado de Minas Gerais. Um projeto muito fofo, desenvolvido por alunos de ensino fundamental, 7º e 8º ano, que sentiam falta de serem escutados dentro da escola. Então, depois deles organizarem uma roda de conversa entre estudantes da escola, funcionários, professores e diretor, eles chegaram à conclusão de que realmente alguma coisa precisava ser feita para eles serem mais ouvidos, né? Então, eles resolveram interpretar diferentes situações de preconceito em cada um dos temas que eles queriam abordar, e no fim das contas resultou em vídeos muito fortes que vieram aqui pro YouTube. Eu vou deixar linkada no box de descrição também. Como eles tiveram que realmente se colocar um no lugar do outro para interpretar essas encenações que no fundo eram reais, né? Então isso foi, na verdade, um grande exercício empático. E é muito bonitinho no relato, porque eles falam, cara, agora eu sei exatamente o que quer dizer essa palavra, porque eu vivenciei ela na prática. Rio Grande do Norte agora, São Gonçalo Amarante, o projeto se chama Missão Galo. E o disparador desse projeto foi uma coisa muito curiosa que ficava no centro da cidade, que é uma escultura, imagem aqui, uma escultura de 12 metros de um galo gigante e branco, com uns ornamentos de flor, assim. E aí os estudantes passavam por essa escultura e nunca entendiam por que tava lá, como tinha sido construído, enfim. Pra tentar reconectar e reaproximar a comunidade da história daquela comunidade, eles pensaram do jeito mais criativo que poderiam ter pensado em criar um jogo de tabuleiro. Para você avançar de fase, você precisa responder perguntas sobre aquele município. Então foi essa a solução que eles encontraram. Eu não vou dar spoiler e contar qual é a história desse galo, mas tudo isso pode ser conferido no site criativosdaescola.com.br. Não deixe de ver, porque vale a pena. O último projeto da lista de premiados 2019 é o E Se Fosse Com Você, do Rio Grande do Sul, cidade de Sapiranga. Partindo do relato de 3 estudantes que tinham histórico na família de situação de agressão com mulheres, com parentes mulheres da família, elas pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa, principalmente porque a gente sabe que o ápice da violência contra a mulher é o feminicídio, é a morte da mulher. Então isso precisa ser parado. Então elas decidiram então criar um grupo feminista dentro da escola, na qual elas convidaram todas as meninas do colégio que gostariam de participar e começaram a promover debate, roda de conversa e principalmente informação.
Então teve um movimento de trazer psicóloga, chamaram também uma advogada para falar em termos legais o que significa feminicídio, o que significa violência contra a mulher. Elas encontraram esse caminho de fomentar o debate e tentar frear essa realidade de violência para as gerações futuras, assim, o que é muito importante, né? Esse é um breve resumo de todas as histórias que foram premiadas no Desafio 2019. Eu queria dar um último recado. A gente vai divulgar aqui no YouTube aulas de italiano. Claro, voltadas para quem acabou sendo premiado e que vai com a gente pra Roma. Mas elas vão estar abertas aqui, então vai ser um conteúdo mega legal que a gente vai produzir de um jeito engraçado, leve, divertido. Pra se você tiver interesse em aprender italiano, quem sabe, você pode acompanhar os vídeos. Não deixem de visitar o nosso site para saber mais detalhes sobre esses projetos. Um beijo! Até a próxima! Parabéns pra todo mundo! Uhul!